Alô você, boa noite. Nós estamos aqui dos estúdios da IPP TV, na cidade de São Paulo, no bairro do Alto dos Pinheiros. E nós estamos aqui para mais um encontro, toda terça-feira, ao vivo, sobre esse tema maravilhoso, Você é um Missionário. E eu gosto sempre de saudar aqueles que estão aqui na cidade de São Paulo, mas muitos que estão esparramados pelo Brasil, pelo mundo afora. Hoje nós teremos um programa especial, estamos nos preparando para a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, que acontecerá aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos dias 13 a 16 de fevereiro. E hoje nós vamos falar sobre o tema Avivamento e Missões. Existe alguma relação entre avivamento e missões? Nós vamos ver isso à luz da Palavra de Deus e também da história. Você é um missionário? É um programa que foi criado com 2 objetivos. O primeiro objetivo é conscientizar cada crente, cada membro de igreja, que ele é um missionário de Deus. Então, missionário não é só aquela pessoa que tem um chamado transcultural, que tem um chamado também nacional para abandonar o lugar em que está para fazer missões. Não. Todo crente, ele é um missionário. Todo crente, ele é uma testemunha de Jesus. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. E ele deve cumprir a missão, a grande comissão, no lugar em que ele estiver. Tá certo? Às vezes a pessoa está disposta a atravessar o Oceano Atlântico, mas às vezes não está disposto a atravessar a rua para falar para os seus vizinhos. Então, ser um missionário de Deus é uma identidade de cada cristão. Assim como ele é sacerdote, servo, filho de Deus, né? Mordomo de Deus, ele também é um missionário. Segundo propósito desse programa foi, diante do quadro que nós temos de necessidade de evangelização e de plantação de igrejas em milhares de cidades, né? Em milhares de bairros, em centenas de países, nós, como Junta Missionária de Pinheiros, estamos aqui para treinar você, para oferecer você material, para que você possa começar um trabalho de plantação de igreja aí na sua cidade, no seu bairro, no seu país. Graças a Deus, nós estamos completando um ano de programa e nesse período de um ano, muitas pessoas foram despertadas. Hoje nós temos cidades que estão com um trabalho presbiteriano, um trabalho de pregação, de ensino da palavra de Deus, fruto da motivação desse programa. Então é muito gratificante estar aqui, é muito gratificante saber que Deus, Ele tem usado esse horário aqui para tocar no coração de pessoas, para motivar membros de igreja, pessoas, a gente tem visto aqui e recebido aqui feedback de gente dos diversos lugares do país que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo para começar um trabalho na sua casa, no seu condomínio, no seu bairro, ok? É sempre como nós fazemos aqui, sempre nós fazemos uma breve meditação da Palavra de Deus para introduzir o assunto do programa. E eu quero falar com você sobre o que está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? A descida do Espírito Santo. Todos nós conhecemos esse texto, é um texto maravilhoso, é um texto impactante, é um fato histórico, a descida do Espírito Santo. Você sabe, teologicamente, que o Espírito Santo veio porque Jesus Cristo voltou para junto do Pai. E ao ser glorificado, e ao ser estabelecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro ato constitucional da sua presidência, do seu senhorio, do seu reinado, foi enviar o Espírito Santo à terra. E antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Pentecostes é uma promessa que se cumpre, uma promessa que está presente no ensino dos profetas, no ensino de João Batista, no ensino de Jesus. E aqui em Atos dos Apóstolos acontece, né, esse fato grandioso, maravilhoso. Eu quero ler para você. Ao cumprir-se o dia de，estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero destacar nesse texto aqui, é um texto fantástico, assim como a crucificação e a ressurreição de Jesus são fatos irrepetíveis do ponto de vista histórico, teológico, bíblico. O Pentecostes também é irrepetível, o Pentecostes. Mas como diz o grande missionário Hudson Taylor, ele diz, ele não pode ser repetido, mas também ele não foi anulado, ele não foi, de uma certa forma, removido. E há muitos avivamentos que são buscados e que acontecem, e que aconteceram na história, como fruto de uma oração intensa da igreja, em cima aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos nós sabemos que a descida do Espírito Santo é um fato que aconteceu por parte de Jesus Cristo. Ele enviou o seu Espírito para a igreja. Antes que a igreja saísse para a obra missionária, antes que a igreja fosse enviada ao mundo, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para a igreja. E aqui há alguns detalhes nesse texto que eu queria destacar para você, e principalmente o objetivo da descida do Espírito Santo. Em primeiro lugar, você observa que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aqui estavam reunidos, se nós olharmos para Atos 15, aproximadamente 120 pessoas. Foi o grupo inicial que se reuniu lá para a escolha de Matias como substituto de Judas. E eles estavam reunidos lá em Jerusalém, todos, orando. E aqui acontecem detalhes importantes. De repente, né, não foi uma coisa que eles fabricaram, não foi algo que eles fizeram uma agenda para que o Espírito Santo viesse, não. De repente significa que eles não estavam esperando. E assim é todo o avivamento. O avivamento não é fabricado por nós. O avivamento não é fabricado pela igreja. Se o avivamento não for de Deus, ele não é avivamento. E o avivamento acontece na hora que Deus quer, no momento em que Ele quer. Esse é um ponto importante, porque o Pentecostes aconteceu de repente, sem que eles estivessem esperando, mas eles estavam aguardando o cumprimento da promessa, mas submissos à soberania de Deus. Segundo lugar, importante, não é simplesmente o tempo em que aconteceu, mas também a origem do Pentecostes. Diz o texto que veio do céu. Veio do céu. E quando você olha para toda a história dos avivamentos, inclusive aqueles que são narrados biblicamente, você vai descobrir que todo avivamento procede de Deus, vem do alto, vem de cima. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 64, ele ora, né? Ó, se fendesses os céus e descesses até nós. Esse é o tema do nosso congresso. Então, a doutrina que move o avivamento, base do avivamento, é a onipotente soberania de Deus. Deus é soberano e Ele é onipotente. E Ele é quem desce, Ele que se manifesta no meio de nós. Mas é muito interessante porque esse Pentecostes acontece de repente, esse Pentecostes tem a sua origem do céu, mas também ele vem, né, como um som, como de um vento impetuoso. Você se lembra que Jesus, lá em João capítulo 3, disse claramente que a ação do Espírito Santo é como a ação de um vento. Ela é muitas vezes imperceptível, ela é imprevisível,
ela é incontrolável, ela é irresistível. Só que aqui o vento veio num som impetuoso. Então, o Pentecostes se caracteriza não somente por uma manifestação do ponto de vista da percepção dos sentidos, mas também do ouvido. Do ouvido. Quarto lugar, diz o texto, que este Pentecostes veio sobre todos, encheu toda a casa onde estavam reunidos, e diz o versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é muito importante você entender isso, porque o avivamento não é obra exclusiva de um grupo, de uma denominação, né? Você não pode estabelecer limites para a ação de Deus. Quando Deus quer, Ele vem sobre quem Ele quiser. Você vai descobrir aqui em Atos, capítulo 2, que o Pentecostes é uma profecia que se cumpre, profecia de Joel, e diz lá que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens e velhos, sobre homens e mulheres, né, sobre toda a carne. Então, é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo ele não tem uma patente de exclusividade denominacional, né, de um grupo. Pelo contrário, o Espírito Santo vem sobre todos. Agora, o mais importante que eu queria destacar aqui, porque a gente às vezes discute, né, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Essa palavra línguas aqui, né, é uma palavra que significa línguas inteligíveis, não línguas estranhas. Não é glossolalia, como acontece lá em Corinto, que precisava de interpretação. Mas línguas aqui são dialetos. Então o Espírito Santo veio, encheu a todos, para que todos pudessem comunicar o Evangelho de forma inteligível. Se você observar bem, é tão fantástico o que aconteceu aqui, porque lá no versículo 11 diz assim, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, diz assim, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele veio e capacitou a igreja para que a igreja pudesse pregar o Evangelho, falar das grandezas de Deus, através desse poder de comunicação, onde cada pessoa entendia o Evangelho na sua própria língua. Isso é fantástico, porque depois você vai observar que o desdobramento do Pentecostes se dá com o primeiro sermão que é pregado por Pedro. E você vai descobrir que Pedro, a partir do capítulo 2, se levanta, cheio do Espírito Santo, e faz um sermão cristocêntrico. Ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a encarnação de Jesus, ele fala sobre o ministério de Jesus, ele fala sobre a morte de Jesus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre a exaltação de Jesus. E ele termina o seu sermão de uma forma gloriosa, dizendo, no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui nós aprendemos muitas lições que a igreja, ela recebe o Espírito Santo, ela é capacitada pelo Espírito Santo para comunicar com poder, com ousadia, a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, em todas as línguas, para todas as nações. Deus não daria uma grande comissão para nós irmos fazer discípulos de todas as nações, se Ele não providenciasse antes o Espírito Santo para nos capacitar a pregar o Evangelho a todas as nações com poder e autoridade que vem do céu. Todos nós sabemos que esse primeiro sermão, né, produziu aí quase 3.000 batizados,
E a igreja de Jerusalém começa, né, com esse sermão poderoso de Pedro, cristocêntrico, cheio do poder do Espírito Santo. Então eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque quando a gente fala sobre avivamento, não é um avivamento místico, não é um avivamento de coisas esquisitas, mas o avivamento que nós queremos é a manifestação do poder de Deus, para que nós, como igreja hoje, possamos pregar o Evangelho com toda a ousadia do poder do Espírito Santo, para que Deus possa converter o maior número possível de eleitos. Você sabe que esses apóstolos, até antes do Pentecostes, eram homens simples, eram homens covardes, eram homens que não oravam, eram homens incultos, mas depois que eles recebem esse revestimento de poder do Espírito Santo e se tornam cheios do Espírito Santo, esses homens transtornam o mundo com a pregação do Evangelho. Então eu quero dizer para você que missões, a obra missionária, está relacionada com o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, nada podemos realizar, nada podemos fazer. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Reverendo Arival, eu já começo perguntando o que é o avivamento de fato. Obrigado, Mateus, por essa pergunta. Avivamento é um mover extraordinário de Deus sobre a vida ordinária da sua igreja. O avivamento vem especificamente sobre o povo de Deus. A igreja, ela não está morta, porque ela vive em Cristo Jesus. Ela está ligada ao cabeça, que é Cristo. Mas a igreja passa por crises. A igreja passa por momentos de apatia espiritual, de esgotamento espiritual, de fraqueza espiritual. E sempre que a igreja passou por isso, Deus levantou pessoas para orarem, né? E é sempre, todo avivamento, geralmente, ele é precedido por um movimento de oração, de busca, de intercessão. O avivamento é algo produzido por Deus. É uma manifestação especial de Deus, extraordinária de Deus. É como se ele acelerasse a vida espiritual da igreja através da manifestação da sua presença, do poder do Espírito Santo, né? E nós temos muitos exemplos na Bíblia e também muitos exemplos na história da igreja onde aconteceram esses avivamentos, né? A palavra avivamento, ela não aparece na Bíblia, mas a palavra que aparece lá, tanto no hebraico e 2 vezes apenas no Novo Testamento, tem a ver com revitalizar, revivificar, trazer a vida, né? Fazer com aquela vida que estava inerte, morta, fosse revitalizada, né? Então essa é a ideia de avivamento. Reverendo Arival, uma das perguntas que surgiram é como identificar se um povo, uma igreja, precisa de um avivamento. Os sintomas que indicam é quando a igreja ela está passando por um desânimo espiritual, né? Ela perde o seu fervor espiritual, ela é apática com respeito à obra missionária, ela leva uma vida muitas vezes descompromissada com a palavra de Deus, ela fica estagnada no seu crescimento, né? Do ponto de vista de crescimento de números de membros mesmo, etc., né? Quando a igreja ela perde a sua relevância do ponto de vista contextual, ela não impacta, ela não, se ela for arrebatada, ninguém vai sentir falta, né? Então, há muitos sintomas, né? Onde a Bíblia ela não é considerada, ela muitas vezes ela é professada do ponto de vista do credo, mas ela não é obedecida, ela não é respeitada, não se submete à sua autoridade, né? E uma das coisas que eu creio que hoje aqui no Brasil, nós,
precisamos urgentemente de um avivamento espiritual. No nosso ambiente mais tradicional, histórico, né, nós estamos bastante formados do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual, mas falta unção, falta o temor a Deus, falta aquela pegada, né, do ponto de vista missionário, do ponto de vista de paixão, né, de amor, né, para com a palavra de Deus. E uma das coisas que é colocada por Jesus Cristo lá, né, para a igreja de Laodiceia, de Éfeso, é que ela perdeu o seu primeiro amor, né? E se você vai fazer um estudo, há muitas discussões o que seria esse primeiro amor, né, mas é talvez aquele fogo, né, aquele fervor que acontece no ato da conversão. Mas eu entendo que Éfeso, se você observar, lá em Atos, né, capítulo 19, Éfeso foi o ponto de partida onde Paulo, durante quase 2 anos ali, evangelizou. Houve um avivamento na cidade de Éfeso. E um avivamento sempre leva a igreja para a obra missionária, né? O que aconteceu em Éfeso foi um avivamento onde, a partir dali, muitas cidades da Ásia Menor foram alcançadas. O texto lá de Atos, na narrativa de Lucas, diz que toda a Ásia, né, ouviu o evangelho. E o que aconteceu? O impacto, né, do poder do evangelho na cidade de Éfeso praticamente acabou com o culto a Diana, né? Os comerciantes, né, aqueles que viviam do lucro da idolatria, eles se revoltaram e muitos se converteram. Então, se você observar bem, Éfeso teve essa importância como igreja, né? E eu vejo, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto de avivamento, né? Quando houve avivamento no final do século XIX nos Estados Unidos, os americanos mandaram missionários para o mundo inteiro. E a nossa igreja recebeu aqui a visita do Ashbel Green Simonton. E ele, no pouco tempo que ele passou aqui, de 7 a 8 anos, ele deixou fincado aqui os pilares da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, eu creio que há uma relação muito íntima entre avivamento e missões, né? Desde o Pentecostes, porque o Pentecostes aconteceu, porque jamais nós poderíamos fazer a obra missionária sem o poder do Espírito Santo. Então, se você for vendo em Atos, repetidamente diz lá que eles foram cheios do Espírito Santo para que eles pudessem pregar com ousadia o Evangelho. Uma das coisas que me impressiona, estudando a questão dos avivamentos, Mateus, é que os avivamentos trazem alguns frutos, sabe, assim, muito interessantes. Primeiro, é um senso, um temor da presença de Deus, porque o avivamento é Deus vindo até nós. Então, esse senso da presença santa de Deus, aquele santo temor, aquela santa reverência, acontece nos avivamentos. Em segundo lugar, uma alta consideração pelas Escrituras, né? Outra coisa que acontece nos avivamentos é o quebrantamento espiritual, o arrependimento de pecados, né? A confissão de pecados, o abandono de pecado. Então o avivamento vem para produzir assim um processo de santificação impactante na vida da igreja. Outra coisa, outro fruto que acontece estudando os avivamentos, é que a igreja também era tomada de um amor muito grande, amor mútuo. Se você observar lá em Atos 2, né, a vida comum da igreja foi tremendamente impactada, né? Eles gostavam de estar juntos, né, reunidos. Hoje o pessoal não quer vir para a igreja. Quando a igreja ela é visitada pelo Espírito Santo, o prazer de estar junto é uma coisa que é revitalizada. O desejo de estar junto, orando, pregando. Diz que todos os dias eles se reuniam, todos os dias eles pregavam de casa em casa e no templo. Mas há um fato também que eu acho fantástico, né, que é justamente esse despertamento missionário, né? Geralmente, dos avivamentos, tem aquele caso lá da Inglaterra, né, do Grupo Santo, né, onde aqueles jovens lá de Oxford, eles se reuniam para orar, e naquela noite de 31 de dezembro, houve uma visitação
né, na universidade, e ali Deus levantou os irmãos Wesley, Charles Wesley, né, e o Carlos Wesley, e George Whitefield, e Deus usou aqueles homens de uma forma extraordinária para produzir uma grande transformação na Inglaterra, né? Então, geralmente, nos movimentos extraordinários do Espírito Santo, nos avivamentos, há um despertamento muito forte para a área missionária. E a pregação da igreja muda também, né? Pregação poderosa, do poder do Espírito Santo. E uma coisa que precisa ser bem enfatizada é que aqui no Brasil a gente tem essa divisão histórica entre pentecostal e históricos, né? Hoje a gente chamaria de pentecostais e reformados, ou reformados e arminianos. A turma cria essas tradicionais. Tradicionais e pentecostais. Mas uma coisa que fica claro, evidente, é que não existe nenhum avivamento onde a sã doutrina não é exaltada, certo? O avivamento sempre traz a igreja para a palavra, para a Bíblia. É a pregação poderosa, junto com a oração, que produz os grandes avivamentos. Então, o pessoal fala, não, mas esse negócio de sã doutrina, não. Quanto mais a gente pregar a sã doutrina, quanto mais a gente ensinar sobre todo o conselho de Deus, quanto mais a gente ensinar a palavra, mais possibilidades existem para que haja um avivamento. Entendeu? Entendi. Então, avivamento não é algo superficial, não é algo, mas é um mover de Deus pela palavra de Deus. Quantos frutos, hein, pastor? Muito, muito bom. Reverendo, agora, assim, uma das perguntas que estão surgindo aqui é a relação do avivamento com missões. O que tem a ver um com o outro? Se a gente, é muito importante, porque todo avivamento gera movimento missionário. Vamos pegar a reforma, né? A reforma foi um grande avivamento, acompanhado de uma grande reforma espiritual, e milhares de igrejas surgiram na Europa, fruto da reforma protestante. Não somente as igrejas reformadas na Holanda, na Suíça, né? Na França, com os huguenotes, depois os puritanos lá na Inglaterra, não somente isso, mas milhares de igrejas foram plantadas, surgiram, né, centenas de igrejas, milhares de igrejas dentro do contexto da reforma. Também, o pessoal desconhece isso, o reverendo Ronaldo Lidório escreveu o livro Teologia, Piedade e Missão, né, onde ele vai falar sobre o Voetius, que foi o primeiro missiólogo reformado, e foi ele que influenciou, né? Era um conceito missiológico trinitário, fundamentado nas escrituras sagradas. Isso impactou a África do Sul, impactou toda a Europa, e fez com que a Holanda se tornasse também um grande celeiro de missões, né? Inclusive o Brasil, principalmente o Nordeste do Brasil, foi influenciado por isso. Então, às vezes a gente quer separar uma coisa da outra. Por exemplo, quando você vai estudar a vida do Jonathan Edwards, que se converteu por causa do David Brennan, que namorava com a filha dele, né? A gente fala muito sobre o avivamento, o pensamento avivalista do Jonathan Edwards, mas ninguém fala sobre o lado dele missionário, né? Que ele, ao perder a eleição lá na igreja em Boston, ele vai trabalhar entre os índios. E ele vai dizer que a grande experiência que ele teve de missões, de avivamento, foi justamente no trabalho missionário entre os índios. Que legal. Então, isso às vezes passa desapercebido, né? E a gente perde esse conceito histórico, esse link que existe entre avivamento e missões. É a mesma coisa. Você não pode separar missões de escatologia, né? Porque um dos sinais que Cristo coloca lá no seu sermão é que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Agora, reverendo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vive um avivamento hoje em dia? Porque alguns dos frutos que o senhor citou aqui agora, a gente vê muito aqui em Pinheiros. Está acontecendo isso aqui?
Eu acho que sim, mas muito raso, né? Eu acho que nós estamos apenas arranhando a superfície, como diz o pastor Hernandes. O avivamento é muito mais forte, né? Ele é muito mais impactante, né? É uma coisa assim, que traz assim frutos e evidências muito fortes, né? O que a gente tem aqui, e eu quero deixar bem claro, já há 5 anos nós estamos aqui fazendo esse congresso de avivamento e reforma espiritual. E a gente, além disso, nós temos culto de oração todos os dias, de segunda a sexta, nós temos a vigília mensal, nós temos os pequenos grupos de oração, né? Nós temos agora a madrugada de oração. Então nós desejamos um avivamento, né? A gente leu sobre avivamento, a gente conhece a história dos avivamentos, mas eu creio que o mundo hoje, o Brasil hoje, né, para a glória de Deus, porque uma das coisas que acontece no avivamento é que Deus reivindica também a sua glória, Ele mostra que Ele é Deus, né? Então nós estamos precisando de um avivamento. Que legal, pastor. E pastor, uma coisa bem triste, inclusive o senhor citou isso uma vez, das igrejas na Europa, né? Hoje fechadas, igrejas que foram palcos de grandes avivamentos, hoje todas fechadas. Como é que o senhor analisa isso? A Europa já está vivendo uma fase pós-cristã, né? O islamismo tem dominado toda a Europa, né? Eles vivem também uma crise moral, uma crise econômica, uma crise existencial. E nós estamos orando pela Europa, nós estamos começando, você sabe, o plantio de igrejas lá na Itália. Há uma preocupação nossa com a França, né? Com toda a Europa, né? Sim. Nós estamos agora com um grupo de estudo bíblico todo sábado lá em Zurique, na Suíça, né? Que tudo isso lá, todo esse pessoal já se afastou do Evangelho, né? Hoje eles se secularizaram e praticamente eles expulsaram Deus, expulsaram Jesus, expulsaram o cristianismo, o Evangelho da agenda diária deles. Tem um remanescente fiel. E eu fico imaginando que se vier um avivamento aqui no Brasil, eu creio que um dos países que pode mandar missionários para a Europa são os brasileiros. Porque nós temos aqui, no Brasil, descendentes de europeus. Nós temos aqui descendentes de portugueses, de espanhóis, de franceses, né? Aí, você vai encontrar aqui italianos. Hoje peguei um Uber com italiano, inclusive. Você imagina, né? A relação, a quantidade... Que fora da Itália, o lugar que tem mais italianos é o Brasil, né? Nossa, que legal. Aí você fala de japonês, você fala de sírio, de libanês, né? Então, e é muito interessante porque o brasileiro tem essa entrada pelo seu jeito de ser, né? Então, nós estamos orando, nós cremos que o Brasil pode ser um instrumento nesse último capítulo da história, muito importante nas mãos de Deus. Legal. E pastor, uma das perguntas que surgiram aqui no chat é em relação ao avivamento em si. Quando a pessoa evangeliza uma outra pessoa, o Espírito Santo continua a obra depois? Tem que ter entregar uma Bíblia? Como é que um Evangelho de João? Como é que tem que fazer? Não, o avivamento tem que estar a ver com a evangelização. Quer dizer, evangelizar, nós temos que fazer. Né? Dar uma Bíblia, falar de Jesus, explicar. A conversão é um ato do Espírito Santo. Quando você evangeliza, quando você prega, você possibilita essa ação do Espírito Santo. Não é você que converte a pessoa. Mas avivamento é outra coisa. O avivamento é um enchimento de poder. É uma manifestação do poder de Deus, da presença de Deus na vida da sua igreja. Entendeu? E aí você pode ter certeza. Aquele cara que não evangelizava vai passar a evangelizar, aquele que não orava vai passar a orar, aquele que não lia a Bíblia vai ler a Bíblia, aquele que não testemunhava, não pregava, vai sair pregando. Entendeu? Que bênção, pastor. São muitos frutos que o avivamento proporciona, né? Sim, sim. Pastor, agora em relação a algumas das perguntas que surgiram ontem, o que podemos esperar com o avivamento espiritual? Eu acho que o avivamento ele traz frutos maravilhosos, como eu falei já posso repetir aqui, né? Primeiro é uma revitalização da vida espiritual, né?
volta àquele fervor, aquela volta ao primeiro amor, aquela volta ao temor a Deus, ao respeito pelas Escrituras Sagradas, a consideração pelas coisas que são de Deus, que são santas, a preocupação com a santidade, com o testemunho. Isso impacta a família, isso impacta a igreja, isso impacta a sociedade, entendeu? Legal. Porque geralmente os avivamentos, eles acontecem no meio da igreja, no seio da igreja, mas há desdobramentos, né? Quando você vai falar do avivamento nos Estados Unidos, quando você vai falar sobre o avivamento no país de Gales, quando você vai falar no avivamento da Inglaterra, né? Aquilo impactou a nação, impactou os valores da nação, né? Então, é um manifestar da presença de Deus incrível. Se você pega, por exemplo, o caso da Coreia, que há 60 anos atrás, a Coreia do Sul era um montão de ruínas, e hoje está aí entre as 12 ou 13 economias do mundo. E o que aconteceu lá na Coreia, eu estive lá já 2 ou 3 vezes, e estudei e vi, né, o país sair do lixo e se tornar uma nação abençoada, exponencial hoje. Legal. Né? O celular que você usa é da Samsung, né? Tudo que você vê hoje tem tecnologia coreana. Sim. A educação da Coreia hoje, né? A cidade, a capital lá da Coreia, Seul, é a cidade que tem mais, no mundo, proporcionalmente mais pessoas com MBA, com pós-graduação e com mestrado do mundo. Então a educação revolucionou aquela nação, fruto das madrugadas de oração, fruto do impacto da igreja, da oração da igreja, das madrugadas de oração. É uma coisa impactante. Legal. Pastor, aqui uma última pergunta, porque nós já estamos nos aproximando do final. O Sansão diz assim: sou presbiteriano em 4ª geração. O assunto é polêmico entre nós, mas orar línguas estranhas, em particular, me faz pregar o evangelho em público. O que ele está querendo dizer é o seguinte, em relação a este assunto dentro das igrejas presbiterianas, o avivamento. Como é que o senhor vê isso? Porque as igrejas, muitas delas são bem tradicionais hoje em dia. Irmão, veja bem, avivamento traz muita esquisitice também, às vezes, né? A questão do dom de línguas que ele está colocando, isso é um dom do pijama, né? O cara, se ele tem isso, ele deve reservar isso para a vida, né? Fala com Deus, né? Agora, as pessoas confundem avivamento com manifestações carismáticas, e nem sempre é assim. Com barulho, com coisas estranhas, com piruetas, com mudanças radicais nas liturgias. Não é isso. Não é isso. Né? É uma manifestação da presença de Deus, do poder do Espírito Santo, através da sua palavra. Pode haver milagres? Sim. Onde aconteceu, se você vai lá para a África do Sul, você vai descobrir o que aconteceu lá. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, né? Pessoas foram transformadas. Há uma manifestação, mas não isso é consequência, são coisas decorrentes da manifestação da presença de Deus, né? Legal, então. Gente, este foi o programa de hoje, Você é o Missionário. Para rever este programa, você pode acessar aqui mesmo na IPP TV, no canal da Igreja Presbiteriana de Pires no YouTube, ou também no IPP Play. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos e até a próxima terça-feira, se Deus permitir. Tchau, tchau.